Ruth, capítulo 2. Nós estamos meditando toda manhã no livro de Ruth, e até então nós estávamos olhando um drama de uma família, uma crise familiar. Pessoas morreram, desemprego, fome, tiveram que sair do seu país, ir para uma terra estrangeira. Lá Noemi sofre mais ainda, volta para Belém, quando escuta que Deus havia visitado seu povo. Quando chega em Belém, sofre um pouco o preconceito, sofre um pouco a discriminação, o julgamento de quem estava voltando para casa depois de tomar uma decisão errada. Então esse é o contexto. Mas esse capítulo 2, e é muito interessante, porque o capítulo 1, ele narra a história de muitos e muitos anos da família de Noemi, inclusive os 10 anos em que ela, seu marido e seus filhos ficaram em Moabe, e ali morreu seu marido e seus 2 filhos. Mas agora, esse período longo que o capítulo 1 nos trouxe, com informações reduzidas e breves, ele é completamente transformado. O capítulo 2 é o capítulo que vai nos revelar o dia em que a história de Ruth e Noemi vai ser mudada da água para o vinho. Se a gente tem anos e anos de tristeza, de luta, de sofrimento, de dor, de lamento, agora em um dia apenas, vocês vão ver, as coisas já começam a mudar de tal maneira que só um Deus Todo-Poderoso, que só um milagre poderia fazer isso. E eu já queria começar te convidando a fazer esse tipo de paralelo na minha e na sua vida. Às vezes nós ficamos anos e anos orando por alguma coisa, sofrendo por alguma coisa, esperando alguma coisa, clamando a Deus por alguma coisa, e acontece que o fato desses anos começarem a acumular faz com que a gente acredite também que será necessário, quem sabe, anos para se cumprir aquilo que a gente espera. E aí Deus vem em um único dia, com uma única palavra, com um único toque dele, com um único olhar dele, muda a nossa vida. Então a gente vai perceber isso nesse capítulo 2. Outra coisa interessante, eu já falei isso no capítulo 1, mas você vai ver com mais clareza no capítulo 2, é que a agenda de Deus, então assim, os planos de Deus, o cronograma que Deus faz, ele sempre prevalece sobre o nosso, sobre o cronograma dos homens. Nós fazemos uma agenda, o ano está terminando, nós fazemos planos, projetos, nós temos ali as nossas metas. É claro que elas devem ser feitas e não há nada de errado, mas você vai perceber que a agenda de Deus, o cronograma de Deus, as datas de Deus, elas são sempre mais poderosas do que as nossas. Às vezes, e Ruth provavelmente vai pensar que foi isso que aconteceu, a gente acha que o acaso fez com que determinadas coisas acontecessem na nossa vida. Às vezes a gente acha que as circunstâncias nos levaram, ou porque nós colocamos lá na nossa agenda e definimos aquele dia, aquele ano para tomar determinada atitude, a gente acha que aquilo mudou a nossa vida. Mas você vai perceber que por trás de todo acaso, por trás de toda coincidência, por trás de toda sorte, que a gente diz, olha que sorte que eu tive, que coincidência te encontrar, meu irmão, poxa, que bênção me deparar com você hoje. Há a mão poderosa de Deus conduzindo todas as coisas. Outra coisa que você vai perceber aqui nesse capítulo 2, como eu já falei no início, é que toda a história de luta, de dor, de tristeza e de pecado pode ser transformada num único dia. Basta uma palavra do nosso Deus, basta um mover do nosso Deus, para que corações sejam quebrantados, para que almas sejam libertadas, para que cativos sejam colocados em liberdade, para que pecadores sejam perdoados, para que ímpios sejam transformados em cristãos. Basta uma palavra de Deus, e isso conforta o meu coração, porque, como eu sempre falo aqui na igreja, eu tenho queridos familiares meus que ainda não confessam Jesus, que ainda não servem Jesus, e o fato de perceber que uma história inteira pode ser transformada com uma única palavra do meu Deus, me faz crer que ainda há tempo, que ainda há chance, que ainda há o dia em que haverei de ver os meus
parentes, o meu pai, meu irmão, as minhas avós, confessando Jesus como Salvador. E antes de eu ler aqui já, a última coisa interessante que você também vai perceber, eu não vou frisar muito isso, porque há pouco tempo nós pregamos sobre isso aqui no livro de Tiago, mas você vai perceber também no livro de Ruth, que o mistério, e aí percebeu, eu estou falando mistério, porque às vezes é um mistério, nem sempre entendemos o porquê determinadas pessoas estão passando por uma dificuldade financeira, mas o que você vai aprender aqui é que o mistério dos pobres, a situação dos pobres, deveria ou deve ser um ministério. Então, o mistério de alguém que é pobre deveria ser um ministério da igreja e daqueles que têm uma situação um pouco melhor. Não vou, como eu disse, me alongar nem me aprofundar muito nisso, porque quando a gente pregou sobre Tiago, eu falei muito sobre essa questão de que é obrigação nossa enquanto igreja, e é obrigação nossa enquanto aqueles que têm um pouco mais do que o nosso irmão, do que o nosso vizinho, do que os nossos familiares, a ajudar aqueles que não têm. E você vai perceber isso também, porque Noemi e Ruth eram viúvas, pobres, desamparadas, praticamente mendigavam, e Boaz, um homem rico, vai se compadecer da situação delas. Então fique com isso também gravado. Vamos ler o versículo 1 para a gente começar a meditar aqui. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Vamos parar aqui, depois eu vou ler mais. O texto é muito explicativo, não preciso fazer muito, nem me esforçar muito para explicar. O texto começa dizendo que Noemi tinha um parente, e você vê como é que a sociedade naquela época, embora eu não concorde muito com algumas coisas que se prega hoje acerca dessas ideologias que têm sido ensinadas por aí, era uma sociedade sim extremamente opressora, era uma sociedade sim extremamente difícil, era uma sociedade sim extremamente limitada para uma mulher viver. O texto diz assim: olha, Noemi tinha um parente, mas na verdade esse parente não era dela, o parente era do marido dela. Então era uma sociedade onde as mulheres dependiam muito dos seus maridos ou dos parentes de seus maridos, que se assim não fosse, elas estavam perdidas. Então a situação de uma mulher era assim, uma situação muito difícil naquela época, e a situação de uma mulher viúva, pior ainda. Depois, quando chega no Novo Testamento, por isso que Jesus é muito duro quando trata dessa questão, a situação de uma mulher divorciada, mais ruim ainda. Então Jesus repreende muito essa situação, tanto que naquela época repreende tanto o fato deles estarem abandonando o órfão, a viúva e o estrangeiro e largando de mão, quanto o fato dos maridos estarem por qualquer coisa se divorciando das suas mulheres e as mandando embora, deixando elas com um jugo extremamente pesado e deixando elas numa situação extremamente desesperadora. Então o texto começa dizendo que Noemi tinha um parente, e aí dá o nome dele, diz que ele era Boaz, e aí você já começa a lembrar, eu falei disso há pouco tempo aqui, que se ele era parente de Elimeleque, ele tinha ou ele cumpria os requisitos para casar com Ruth, e assim cumpria a lei do levirato, que era aquela lei que dizia que o parente mais próximo, começava pelo irmão, deveria tomar a viúva do seu irmão ou do seu parente para suscitar ou para dar sequência naquela família. Então Boaz já surge aqui como alguém que vai ser usado por Deus para mudar a situação de Noemi e Ruth. Eu estava lendo um livro, e eu já falei isso aqui na igreja também, que por trás de toda a Bíblia, há o Cristo. Há um Cristo. É claro que às vezes há passagens que é impossível de dizer, Cristo está aqui por trás dessa passagem. A gente também tem que ficar em toda vírgula procurando o Cristo, mas em toda a história da Bíblia tem o Cristo. Há um tipo de Cristo, aponta para Cristo. Aqui nessa passagem, por exemplo, Boaz é um tipo de Cristo. Cristo foi aquele que redimiu a sua igreja, resgatou a sua igreja, comprou a sua igreja, salvou a sua igreja, transformou a vida da igreja. Boaz é um tipo de Cristo, é um homem que vai resgatar, redimir e transformar a vida de Ruth e Noemi. Então Boaz aqui representa, ainda que numa escala muito menor, Cristo.
assim como Moisés representou Cristo, Josué representou Cristo, e todos os homens, grandes homens de Deus, representaram ou apontaram para Cristo. Então Boaz tipifica Cristo, aquele que vai redimir a sua igreja, e Ruth é o contrário, tipifica a igreja, aquela que é redimida, aquela que é alcançada, aquela que é amada, aquela que é resgatada pelo seu Cristo, ou pelo seu, aqui no caso, Boaz. Mas como eu disse, Boaz é só um tipo de Cristo, porque Boaz, ele consegue redimir uma família pobre. Quando nós olhamos para Cristo, ele redime não só uma família pobre, ele redime todo e qualquer pecador que confessa ele como seu Salvador. Cristo redime famílias ricas, pobres, negros, brancos, idosos, jovens. Para Cristo pouco importa. Então Boaz era só um tipo, e como tipo, o serviço dele foi limitado, mas a graça de Jesus alcança todo pecador. Isso é um outro erro que tem acontecido muito também nos dias de hoje, e alguns pastores têm abraçado essa ideologia também, e essa falsa teologia, que é colocar Cristo apenas como o Salvador dos pobres, colocar Cristo apenas como um revolucionário, colocar Cristo apenas como alguém que veio brigar por causas sociais. Isso é um equívoco. Acho que no ano passado, no Natal do ano passado, a Ilana escreveu um texto falando sobre isso. Isso é um equívoco. Cristo lutou sim pelos fracos, pelos oprimidos, pelos pobres. Cristo deu lugar para as mulheres, para as crianças, para os enfermos, para os leprosos, para os deficientes. Cristo deu lugar para todos esses. Mas Cristo nunca foi um revolucionário. Cristo nunca foi um chefe de guerrilha, como tentam colocar aí. Cristo nunca foi um defensor apenas de causas sociais. Cristo não foi morto porque ele pediu direitos iguais para mulheres e para as crianças, embora ele tenha feito isso. Cristo não foi morto porque ele pediu que Roma tivesse cuidado com os pobres, embora ele tenha nos mandado ter cuidado com os pobres. Cristo foi morto porque ele pregou que ele era o caminho, a verdade e a vida, que ele era o alfa e o ômega. Cristo foi quase morto, pegaram em pedras e tentaram apedrejá-lo e jogá-lo de um precipício, quando ele disse: antes que Abraão fosse, eu sou. Foi isso que matou Cristo. E aí você entra na internet hoje em dia e vê pseudos cristãos dizendo: não, Cristo foi morto porque ele lutou contra o patriarcado, Cristo foi morto porque ele lutou contra o império, Cristo foi morto porque ele lutou contra o sistema político da época. Meu irmão, isso é diminuir o Cristo. Isso é diminuir o Cristo e dizer que o seu ministério se resume a coisas terrenas. Então sim, Cristo sempre foi a favor de todo e qualquer pecador que se entrega a Ele como o único e suficiente Salvador, sem distinção, porque hoje estão querendo colocar o Cristo dentro de determinadas situações aonde ele só se aplica aquilo. O Cristo agora se tornou um Cristo apenas de pobre, o Cristo agora se tornou um Cristo apenas dos oprimidos. Quem disse que Cristo não veio para salvar também opressores? Quem disse que Cristo não veio para salvar também os piores pecadores? Quem disse que Cristo não veio também para salvar os políticos que tanto nos fazem mal? Então, cuidado com essa ideia de tentar limitar o Cristo a um Salvador pequeno. Boaz sim, Boaz redimiu uma única família e pobre. Cristo veio redimir todo pecador que o confessa como Salvador. Vamos ler o 2 e o 3. Diz assim: Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. A primeira coisa que eu percebo aqui é que Ruth é uma mulher que tem iniciativa. Ruth é uma mulher que demonstra disposição. Ruth não é uma mulher que fica se lamentando. Ela poderia dizer: olha, eu sou do sexo frágil, eu sou mulher, eu estou abandonada, eu preciso que alguém faça alguma coisa por mim, eu preciso que alguém me ajude, eu preciso que alguém se levante e me dê uma doação. Nada disso é errado, tá, irmãos?
nada disso é errado, tudo isso é válido. Mas Ruth, em vez de apenas cruzar os braços e esperar o milagre e ficar murmurando da vida e se vitimizando, ela diz: ei, vira para Noemi e diz: eu posso ir apanhar espigas, eu posso trabalhar, eu posso me levantar e fazer alguma coisa por mim, por você. Ruth nos mostra que fé é muito mais do que esperar de braços cruzados. Fé é muito mais do que ter uma expectativa. Eu tenho fé de que vai acontecer. Fé também requer ação, fé também requer atitude, fé também requer trabalho. Uma fé que não se move é morta, já nos ensinou Tiago, estudamos isso há pouco tempo. Então Ruth demonstra que ela aprendeu com Noemi não apenas acreditar no Deus de Israel, mas também trabalhar e fazer acontecer, crendo que o Deus de Israel haveria de abençoá-la. Isso é uma verdade que a gente tem que aprender e aplicar em todas as áreas da nossa vida, no trabalho, nos estudos, na família, na nossa vida social, na nossa vida da igreja. A gente tem que parar com essa ideologia doida, ou com essa utopia doida, de que uma fé morta, de que uma fé imaginária há de fazer todas as coisas. Temos que ter fé de que Deus vai fazer um milagre, de que Deus vai curar, de que Deus vai libertar, de que Deus vai abrir a porta de emprego, de que Deus vai curar a família, de que Deus vai reconciliar o casamento, de que Deus vai fazer com que você passe num concurso. A fé tem que estar viva, mas também devemos trabalhar. A soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. O decreto de Deus e o fato da mão de Deus estar trabalhando não anula o nosso fazer. Então, meu irmão, aprenda com Ruth a ser uma mulher, um homem, um crente de iniciativa, de botar a cara para bater, de correr riscos, porque olha só, se hoje, em que a gente tem um monte de lei, em que as mulheres alcançaram, graças a Deus, um status de igualdade com os homens, de respeito, de direitos, de valores, se hoje já é perigoso você mandar uma mulher para o campo sozinha, no meio de um monte de roceiro, imagina naquela época. Ruth sofria muitos perigos, abusos, estupro, ser roubada, ser agredida, ser maltratada, ser tripudiada, e ela se coloca de pé, com fé e ação, com fé e atitude, e vai. Nós devemos aprender isso com Ruth. Hoje temos uma vida, de uma forma geral, oportunidades das mais diversas, mas às vezes a gente cruza o nosso braço, coloca a nossa cabeça num buraco e fica apenas murmurando, reclamando da vida, e às vezes a gente até culpa o outro ou a Deus. Não, porque ninguém me ajuda, não, porque Deus não me ajuda, quando nós mesmos não fazemos nada em nosso favor. Então cuidado com isso, irmãos. Ruth aprendeu que uma fé sem obras é morta. Ruth aprendeu a rogar a Deus, mas também a rogar diante dos homens. Ela rogou a Noemi: posso ir? Noemi deixou. Depois ela vai, daqui a pouco a gente vai ler, quando ela chega na terra, ela diz: eu posso colher. Ela aprendeu que a fé dela deveria se materializar. Uma mulher pobre, estrangeira, uma viúva, saiu à luta. Então o exemplo de Ruth nos ensina, e eu falei isso lá no capítulo 1, que diante da crise, nem sempre fugir é o caminho da vitória. Ruth nos ensina que diante da crise, encarar, batalhar, lutar, enfrentar a crise é o melhor caminho da vitória. Foi o que aconteceu com ela. Claro, meus irmãos, claro, as leis socioeconômicas do nosso país deveriam olhar com mais carinho para o pobre. A igreja deve fazer o seu papel de acolher e ajudar o pobre. Nós, aqueles que temos, ainda que pouco, mas nós que temos o suficiente, devemos fazer o nosso papel em ajudar o pobre. Mas é papel também daqueles que passam por uma dificuldade arregaçar as mangas e fazer algo por si e trabalhar. Você vê que Ruth não tem vergonha de trabalhar. Esse é um outro problema no nosso mundo, na nossa sociedade de hoje. Às vezes a pessoa passa por uma crise só porque ela tem nível superior, ou porque ela já foi, empresário, ou porque já teve um cargo de liderança, já foi diretor, já teve uma casa boa, um carro bom. A pessoa sente vergonha de fazer um trabalho mais simples.
A pessoa tem vergonha, às vezes, de se disponibilizar a fazer um trabalho humilde. Eu li esses dias, não sei nem se é verdade, na internet, que um engenheiro foi a uma empresa e levou um currículo para concorrer à vaga de engenheiro. Quando chegou lá, a secretária disse para ele: olha, as vagas de engenheiro já estão preenchidas, mas sobrou vaga para motorista. E aí ele agradeceu e foi embora. Aí quando ele chega na calçada, ele lembra de que ele deveria agir e fazer algo por si mesmo, pela sua família, pelos seus filhos. Ele tira o paletó, tira a gravata, dobra a blusa, entra lá, entrega a carteira de habilitação e fala para a mulher: olha, eu sou engenheiro, mas eu também sou motorista, eu quero a vaga. Diz a história, não sei se é verdade, que quando o dono da empresa descobriu isso, o contratou como engenheiro, porque disse: são pessoas como você que nós precisamos aqui na nossa empresa, pessoas que não desistem, que não esmorecem, pessoas que estão dispostas a trabalhar e fazer algo por si e pelos seus que estão em casa. Não sei se isso é verdade, mas nós devemos aprender isso também, irmãos. A gente tem que aprender que todo trabalho é digno. A gente vive numa época, já falei isso aqui na igreja também, em que a nossa sociedade vê com um pouco de ojeriza o trabalho. A nossa sociedade vê com: ai meu Deus, tem que trabalhar. Eu sei que alguns trabalhos são cansativos, são injustos, paga-se pouco, não se respeita o trabalhador. Eu sei que alguns trabalhos são dificílimos. Nada nos impede de orar, estudar e mudar de trabalho, mas se é aquele trabalho que nós estamos executando agora, devemos olhar para ele como algo que foi dado por Deus, como algo digno de ser feito, sem sentir vergonha, sem se vitimizar, sem abaixar a cabeça e se envergonhar por estar, quem sabe, fazendo um trabalho mais humilde. A gente tem que entender, assim como Ruth entendeu, que a fé sem obras é morta, e que independente da situação que estejamos passando, nós devemos fazer a nossa parte, porque por trás de tudo isso existe um Deus movendo todas as coisas, existe um Deus operando, trabalhando para o bem daqueles que nele esperam. Existe um Deus que não dorme, que não chega atrasado, que não descansa e que não perde em nenhum momento nenhuma batalha. Então Deus estava por trás de todas as coisas, mas Ruth entendeu que é necessário da nossa parte termos iniciativa, fazermos com que a nossa fé seja viva. Você leu aqui que o texto diz que ela foi ao campo e que por casualidade, aí você fala: pastor, o senhor está dizendo que não tem casualidade, que tudo é Deus. Mas o autor aqui, quem escreveu o livro de Ruth, provavelmente Samuel, ou um dos juízes, ele, do seu ponto de vista, da sua ótica humana, ele achou que foi um grande acaso, ele achou que foi uma grande sorte, ele achou que foi uma grande coincidência, entre tantos campos para colher, Ruth foi exatamente no de Boaz, porque provavelmente o escritor também era um homem como eu e você, embora inspirado, ou uma mulher como eu e você, ele não percebeu que por trás dessa grande coincidência de Ruth chegar justamente no campo de Boaz, havia um Deus Todo-Poderoso a conduzindo para lá. Vamos ler o 4? Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam eles: o Senhor te abençoe. Vamos parar aqui. Olha que coisa interessante. Boaz chega na sua terra e ele se depara com os seus empregados. E se hoje os empregados sofrem às vezes na mão de alguns empregadores, naquela época era pior ainda. O trabalho era muito mais braçal, muito mais sofrido. Mas Boaz, quando chega na sua terra, quando chega diante dos seus empregados, ele os trata, e a primeira palavra que ele dispõe aos seus empregados é: o Senhor seja convosco. Estava lendo um livro que estava dizendo mais uma vez que Boaz nos ensina algo que nós estamos perdendo com o passar do tempo. Boaz nos ensina que todas as esferas da nossa vida devem ser santas. Às vezes as pessoas acham assim: ah não, domingo
eu vou prestar um culto a Deus, domingo eu vou buscar santidade e espiritualidade, mas segunda-feira, quando chegar no trabalho, é só trabalho. Segunda-feira, quando eu chegar na empresa, é empresa. Boaz nos ensina que não deve haver na vida do crente essa distinção. Isso é santo, isso é normal, isso é comum, isso é carnal. Não, isso é para o louvor de Deus. Quando eu faço isso, eu faço para o louvor de Deus. Quando eu faço isso, não. Quando eu estou na igreja, é paz do Senhor, graça e paz, aleluia, meu irmão. Quando eu estou na rua, o tratamento é diferente. Boaz nos ensina que nós, cristãos, devemos ver a glória de Deus, ou pelo menos tentar refletir a glória de Deus em todas as áreas da nossa vida. O relacionamento que Boaz tem com os seus empregados revela o relacionamento que ele tem com Deus. Quem tem um bom relacionamento com Deus, tem um bom relacionamento com as pessoas que estão à sua volta. Estava lendo um livro também que dizia que você conhece a pessoa não pelo cargo que ela ocupa. Boaz era rico, dono de terra, mas você conhece uma pessoa pela maneira que ela trata os seus empregados, os seus inferiores, aqueles que estão debaixo de sua autoridade. E Boaz nos mostra que sim, é possível ser crente em todas as áreas da nossa vida, no trabalho, na faculdade, nos estudos, na vizinhança, e principalmente, se você é alguém que ocupa um cargo de liderança, você deve ser exemplo, para que as pessoas respondam como os servos de Boaz responderam. Talvez nem todos os servos de Boaz fossem judeus, crentes em Cristo Jesus, entendeu? Tivessem a mesma fé de Boaz, mas Boaz era alguém que influenciava. Boaz era um abençoador, tanto que quando ele diz: o Senhor seja convosco, os servos respondem: o Senhor te abençoe. Os servos desejavam o mesmo para o seu Senhor. Então a gente tem que aprender isso também, que muito tem se esquecido nas igrejas evangélicas. As pessoas vêm para a igreja domingo, acham que a sua espiritualidade se resume a 1h30 de culto, depois saem das portas afora e começam a viver a vida igual os ímpios vivem. Maltratam, brigam, têm inveja, porfia, contenda, disputam, tomam as atitudes, usam das armas que o ímpio usa. Não deve ser assim na nossa vida. A gente tem que parar de fazer isso. Não, isso é santo, isso é pecador, isso é ímpio, isso é natural. Eu já expliquei isso aqui. Lutero, na Reforma Protestante, ele é um dos reformadores que resgata a ideia do sacerdócio universal dos crentes. E aí as pessoas perguntam para Lutero: olha, Lutero, se todo mundo é sacerdote, significa então que todo mundo tem que ser pastor? Todo mundo tem que ter um cargo na igreja? Lutero diz: não, a ideia de ser sacerdócio universal é que aonde o crente está, quer no hospital, quer numa empresa de obras, quer na prefeitura, quer trabalhando numa penitenciária, não importa onde o crente esteja, ele é um sacerdote. Essa é a ideia de sacerdócio universal. E aí tem aquela famosa história, né, que um sapateiro chega para Lutero e diz assim: olha, eu sou sapateiro, como é que eu posso fazer para exaltar a Deus com o meu trabalho? Porque ainda havia de novo essa ideia de que não, meu trabalho, eu sou sapateiro, como é que eu faço? Eu tenho que ter um cargo na igreja? Aí Lutero diz: seja o melhor sapateiro para a glória de Deus, e aí você estará exercendo o sacerdócio universal. Boaz nos ensina isso, de que é possível ser crente, é possível ser honesto, é possível ser abençoador, é possível ser justo, mesmo nas situações ou mesmo nas esferas mais diversas da nossa vida. Que a gente possa aprender isso, queridos. Vamos lá, 5 e 6. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. Depois de cumprimentar os seus servos, provavelmente, outra coisa que me chama a atenção, Boaz conhecia todos os seus empregados, e ele percebe que
dentre os seus empregados havia uma moça diferente. Não sei se ele apenas teve a sua atenção para ela porque ele não a reconheceu. Não sei se talvez a beleza de Ruth pode ter já chamado a atenção de Boaz, mas o fato é de que ele pergunta ao servo quem ela era, e o servo responde: olha, essa é aquela moça moabita que chegou com Noemi. Talvez aqui Boaz já tenha começado a ligar os pontos e quem sabe a ter a sua mente esclarecida. Se ela veio com Noemi, é parente de Noemi, talvez eu possa ser o seu remidor, talvez eu possa ser o seu futuro marido. Não sei se ele pensou isso, não sei se ele chegou a essa conclusão, mas fato é de que a partir desse momento ele toma ciência de quem Ruth era. Vamos ler 7 para terminar. Disse-me ela, Ruth disse para o servo de Boaz: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas, após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Vamos parar aqui para a gente caminhar para o final. Falei que Ruth era uma mulher de disposição, que Ruth era uma mulher de iniciativa. Falei que Ruth era uma mulher que tinha fé, mas que a fé dela não era morta, era uma fé ativa. E Ruth também era uma mulher humilde. O texto de Deuteronômio 24, 19 diz que era direito de Ruth colher as espigas que caíam no chão, ou qualquer outro cereal que caísse no chão. Diz assim Deuteronômio 24, 19: quando no teu campo cegares a messe e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra das tuas mãos. Era mandamento. A lei determinava que todo e qualquer feixe, que todo e qualquer alimento, imaginamos aqui, sei lá, uma colheita de uvas, uma colheita de maçã, uma colheita de pera, todo e qualquer alimento que ficasse caído no chão ou esquecido no chão, era proibido que o dono da terra voltasse para pegar. Aquele alimento deveria ficar para que o estrangeiro, o pobre, o órfão e a viúva pudessem se alimentar daquilo. Mas mesmo sabendo que era direito dela, o texto diz que Ruth pede. Ele diz: disse-me ela, deixai-me rebuscar espigas. Ruth, mesmo sabendo que poderia exigir alguma coisa, ela pede. E como eu disse, não se envergonha de trabalhar. Eu lembro daquela mulher que ela chega diante de Jesus, aquela mulher de Tiro e Sidom, que pede uma bênção, e aí Jesus diz assim: olha, não convém que eu dê o pão da mesa para os cachorrinhos. Pô, Jesus pega pesado com aquela mulher, e aí ela vira e diz assim: ó Jesus, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. E aí Jesus se impressiona com a fé daquela mulher e a abençoa de forma poderosa. Ruth parece essa mulher. Ela diz: olha, eu sei que é direito meu, mas eu vou pedir. Eu sei que o trabalho não é muito valoroso, não é muito honrado, mas eu posso catar o que cai no chão, eu posso ficar com as sobras. Então, como eu disse, Ruth nos ensina que trabalhar não é vergonha, que pedir não é vergonha. E aí entra um outro caso aqui, né, que eu me lembrei. Já tinha lembrado disso quando eu estava escrevendo. Às vezes eu converso com algumas pessoas e as pessoas têm vergonha de pedir. E às vezes são até irmãos nossos de Cristo, em Cristo Jesus, e tem vergonha de pedir. Ah, pastor, se eu pedir, o que as pessoas vão pensar de mim? Se eu pedir, as pessoas vão achar que eu estou me aproveitando da igreja. Meu irmão, primeiro, já falei isso várias vezes, comentei isso esses dias, que eu sou pastor, eu não tenho bola de cristal, então não tem como adivinhar que alguém está passando necessidade. O Marcelo, nosso presidente de patrimônio, e que está acumulando ação social,
também não tem como adivinhar que alguém está passando por uma necessidade. Esse é o primeiro ponto. Se você não falar, eu não sou adivinho, né? Segundo, quando você não fala, incorre em alguns pecados. Que é isso, pastor? Eu estou pecando? Sim, você está pecando ao meu ver. Porque no fundo, embora as pessoas falem assim, pastor, eu não vou pedir, porque as pessoas podem achar que eu estou me aproveitando. No fundo, algumas pessoas não pedem por uma autojustiça, por uma justiça própria, por uma falsa vergonha, sabe? Por um ego ainda, por uma soberba ainda que ocupa o nosso coração. Quando na verdade, a pessoa que deixa de pedir comete, ao meu ver, esse erro e impede que nós, como igreja e outros irmãos, exerçam um mandamento de Deus, que é ajudar ao próximo. Então isso é uma outra coisa que tem que ser desmistificada na igreja. É claro que a gente sabe que tem pessoas que pedem com segundas intenções, tem pessoas que pedem sem necessidade, isso é fato, todo mundo sabe. Mas nós, como irmãos em Cristo Jesus, cientes da necessidade do próximo, é obrigação nossa ajudar, assim como é obrigação do irmão e da irmã pedir, sem vergonha alguma. Quantas vezes eu entreguei cesta básica no Nilson Braga, quantas vezes eu entreguei cesta básica por aí, e as pessoas dizem, olha, muito obrigado. Eu digo, olha, não me agradece não, agradece a Deus. E em segundo lugar, a gente não faz mais do que a nossa obrigação, a obrigação nossa, ajudar aqueles que estão passando necessidade. E isso não é nada perto do que Jesus já fez por nós. Deus nos deu o Filho dele, Jesus morreu na cruz. O que é uma cesta básica comparado a isso? Não é nada. O que é um remédio comparado a isso? O que é uma conta de luz? O que é um gás comparado ao sangue de Jesus derramado na cruz por mim e por você? Sem contar que, tomara que não, queira Deus que não, sem contar que, quem disse que amanhã não pode ser eu ou você pedindo a ajuda do irmão e da irmã? Hoje ajudamos, hoje talvez estejamos na condição e na situação de estender a mão e ajudar, mas quem disse que no futuro, tomara que não, queira Deus que não, nós não estejamos na situação de pedir aos nossos irmãos, e seremos lembrados como aqueles que tiveram misericórdia quando necessário for. Isso é bom que a gente pense nisso também. Espero que não, mas ninguém sabe o amanhã, não é verdade? Até com relação à espiritualidade, a Bíblia diz, olha, aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Se com relação à espiritualidade a Bíblia fala disso, quem dirá a questão social, questão financeira. Que Deus nos sustente, e que Deus mantenha essa igreja sempre consciente de que não é vergonha pedir, e de que é obrigação nossa ajudar, de que não é vergonha trabalhar, e que é obrigação nossa agir, ainda que tenhamos fé. Eu lembro, caminhando agora para o final aqui, voltando lá ao início, que eu disse que Deus transforma as piores situações em bênçãos, ou que Deus transforma uma história de dor em um único dia. Eu lembro da história de José, quando ele foi vendido pelos seus irmãos e passou por maus bocados. E aí no final do livro de Gênesis, no último capítulo, quando ele se depara com seus irmãos, ele diz assim: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José foi vendido, traído, caluniado, preso, prejudicado, e na verdade seus irmãos queriam até mesmo era matá-lo, mas Deus pegou toda essa história de dor e lamento e transformou numa história de bênção e de vitória. Assim foi na vida de Ruth, e eu acho que se nós tivéssemos aqui, cada um de nós, a oportunidade de falar um pouco da nossa vida, nós também teríamos um pouco
para dizer: olha, pastor, eu já passei por situações desesperadoras, mas teve um dia em que Deus mudou a história da minha vida. Teve um dia em que Deus mudou a minha circunstância, transformou a minha noite de pranto numa manhã de sorriso, de glória e de aleluia. Tenho certeza que o exemplo de Ruth, o exemplo de Noemi, serve para mim e para a sua vida, ou para que a gente lembre de quem Deus é, ou para que a gente confie que, se porventura estamos passando por uma situação tão difícil quanto a de Ruth e Noemi, Deus sabe e Deus tem a hora certa de mudar a minha e a sua história. Deus tem e sabe a hora certa de mudar a minha e a sua circunstância. Deus sabe e move céus e terra para fazer a vontade dele. Não sei quanto tempo isso vai durar, nem sei quanto tempo haveremos de esperar, mas eu sei que ele faz. Eu sei que o meu Deus não mudou, é o mesmo de ontem, hoje e sempre será. Amém? Deixa eu terminar, fazer 4 aplicações que eu já fiz, só para você gravar, só para você memorizar. Boaz é um tipo de Cristo, porque ele era o redentor da família de Noemi. Ruth era um tipo de igreja, mas não esqueça, Jesus é muito maior do que Boaz, e nós somos muito maiores do que a família de Ruth e Noemi. Graças a Deus por isso. Outra coisa que eu falei aqui durante a pregação: Ruth era uma mulher, e aí isso serve para os homens também, de iniciativa. Ruth era uma mulher de coragem, Ruth era uma mulher de disposição. Ruth tinha uma fé inabalável, mas junto da fé de Ruth, ela tinha atitude também. E isso é necessário nos dias de hoje. Isso se faz muito necessário nos dias de hoje. Terceira coisa que eu falei aqui: Boaz entendeu que todas as áreas da sua vida servem para a glória de Deus. Ele era um fazendeiro, dono de terra, rico, e ainda assim ele tratava os seus empregados com unção. Ele tratava os seus empregados como se aquele momento fosse um momento de glorificar a Deus. E a gente também deve aprender isso, a glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida. E por último, acabei de falar: não desanime, não desista, não esmoreça, não fuja das lutas como o marido de Noemi fugiu lá no início. Espere em Deus, porque Ele transforma as situações mais difíceis da nossa vida em coisas boas. É verdade que às vezes pode demorar, mas como eu disse, basta uma palavra dele para que cegos vejam, coxos andem, paralíticos voltem a andar, mortos ressuscitem, pecadores sejam perdoados e almas resgatadas para a glória de Deus. Vamos orar, logo em seguida vamos dar um intervalo de 5 minutos e a gente volta para a nossa classe. Vamos orar.